Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Pastor Lucas e eu queria refletir um pouquinho com vocês aqui à luz do texto de Neemias, capítulo 1. Eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Você começa a perceber que está se tornando um jovem idoso quando você começa a gostar de plantas. Apesar desse não ser o meu principal hobby, nem de longe, esses dias eu resolvi comprar uma pacová que nós vimos aí, e essa pacová se tornou o meu grande luxo. Já imaginei ela toda grande, toda bonita, perfeita, e colocando ela ali ao lado, na frente da igreja. Então eu comprei essa pacová e ela se tornou a minha queridinha. Comecei a cultivá-la, a plantá-la, e até porque eu tinha um objetivo para com ela. Mas certo dia eu chego em casa de tarde e a minha cachorra vem me receber, e quando ela vem me receber eu percebo que ela está com o focinho todo sujo. Eu falei, bom, algo estranho está acontecendo, a gente não tem terra aqui em casa. E já logo olhei na direção dos nossos vasos, e quando eu percebo, eu vejo que há um vaso que está no chão.
toda a terra dele está derramada, e quando eu vou chegando mais perto, esse vaso é justamente a minha pacová. Eu olho para o chão e vejo que a minha querida planta estava ali destruída. As terras estavam todas espalhadas pelo chão, o vaso caído e a folha esparramada ali. Mas chegando, olhando bem para ela, eu percebi que ela ainda estava com as suas raízes. A planta havia saído do vaso, mas ela não se rompeu, ela saiu como um todo. As raízes ainda estavam ali. Bom, isso me deixou mais aliviado. Apesar de toda a ruína que havia causado ali, ainda havia esperança. Aquela planta poderia ser replantada, reconstruída. Só que agora era preciso que eu me engajasse um pouquinho mais sobre ela, me dedicar cuidando dela um pouquinho mais de perto e esperar que ela se desenvolva normalmente. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre uma igreja engajada. Quando nós olhamos para esse texto, Israel também está em ruínas. A história de Neemias, apesar de ser revigorante pelo modo como Deus usou o seu servo, ela é uma história de um povo que está em ruínas. Neemias viveu como estrangeiro em Suzã, uma das cidades de moradia do rei persa. Mas mesmo longe ali do seu verdadeiro povo, Neemias jamais deixou de orar e de se lembrar de Israel. Certo dia, então, quando seu irmão Anani e outros homens de Israel vieram de Judá para Suzã, Neemias se preocupou em saber como estava a situação da sua terra natal. Porém, as notícias que ele ouviu foram as piores possíveis. A situação dos sobreviventes era devastadora. Os israelitas estavam humilhados, mergulhados em imenso sofrimento. Não havia dias de paz, não havia dias sem sofrimento. Israel se tornou uma pequena população frágil e desprotegida. Os muros da cidade estavam derrubados. Assim, ela se tornou um alvo fácil para os seus vizinhos impiedosos e traiçoeiros. Os portões viraram carvão e foram queimados pelo fogo. Israel estava em ruínas. O pecado trouxe destruição, trouxe dispersão para o povo. E acima de tudo, não só a moral do povo estava arruinada, mas o nome, a glória de Deus estava em ruínas junto com o povo. Infelizmente, ruína é também uma palavra que cabe para definir a nossa sociedade hoje. O nosso povo está em ruínas. Conta-se a história que um homem chegou a um psiquiatra e disse: doutor, estou em grande sofrimento. A vida é muito dura, muito cruel. O mundo é ameaçador, não tem nenhum tipo de esperança. Tudo é muito vago, tudo é muito incerto. O médico ouviu aquele homem atentamente e prescreveu a solução. Olha, o tratamento que eu vou passar para você é um tratamento bastante simples. Você precisa se alegrar um pouco, ver a vida com um outro olhar. Hoje, o grande palhaço Pagliatti estará na cidade. Vá assistir ao seu espetáculo. Tenho certeza que você irá se divertir e isso com certeza deve animá-lo. Após ouvir a prescrição médica, aquele homem então se derreteu em lágrimas novamente. E ele disse: mas doutor, eu sou o palhaço Pagliatti. Muitas vezes nós nos encontramos como esse palhaço.
O que enxergamos é um mundo em ruínas que precisa ser reconstruído. Somos partes de uma sociedade arruinada pelo pecado. O crescente hedonismo, o orgulho pretensioso, a insensibilidade, a constante falta de empatia nos coloca em um mundo de sofrimento e humilhação. E o sentimento de fragilidade e desproteção está tão presente hoje no nosso mundo como estava também em Israel no tempo de Neemias. Diante da realidade cruel dos israelitas, Neemias aqui é tocado. O servo do Senhor, como ele constantemente se chama, se dispõe agora nas mãos de Deus para ser usado em meio a Israel. E a forma pela qual Neemias se dispõe nas mãos de Deus é através da oração. Durante aproximadamente 4 longos meses, Neemias se dedicou ao Senhor em lamento, jejum e oração. Ele não foi indiferente à realidade do seu povo. Contudo, ele se engajou para transformar a realidade na qual eles estavam vivendo. Ele orou a Deus dia e noite, esperando no Senhor o momento certo para que ele pudesse agir. Neemias poderia começar a sua história de muitas formas diferentes, mas resolveu ressaltar para nós que tudo o que ele fez, tudo que nós vemos ao longo da sua história, só foi possível através da oração, através desse momento, desses meses investido na presença do Senhor em lamento, jejum e oração. Escrever a sua oração aqui para nós, para que pudéssemos ler, significa que ele entendia que nenhum trabalho era maior do que orar. E que todo o processo de reconstrução passa pela ação de Deus através da vida do servo que ora. E os seus servos, quando os seus servos se colocam em oração. Na oração aqui de Neemias, nesse capítulo 1, Neemias reconhece a grandeza do Deus de Israel, Criador dos céus e Senhor poderoso e misericordioso. Em humildade, ele confessa o pecado coletivo do povo e o pecado da desobediência, o qual trouxe a ira de Deus sobre Israel. Porém, ele não foge e não se isenta da responsabilidade individual como alguém que faz parte desse povo. Em arrependimento, Neemias se coloca diante de Deus para que pudesse ser usado pelo Senhor. Neemias se engaja com a história de Israel. Neemias se engaja com a história do seu povo. Ele é tocado por aquilo que ele ouviu, por um povo em ruínas, e ele se coloca na presença de Deus para ser usado na reconstrução de Israel. Nosso mundo precisa de uma igreja semelhante a Neemias. Uma igreja engajada para com a cidade. Uma igreja com um sentimento de missão para com o lugar onde ela está. A Bíblia revela que a igreja do Senhor Jesus tem uma dupla cidadania. Somos estrangeiros nesse mundo, da mesma forma que Neemias estava estrangeiro em Suzã, mas ao mesmo tempo somos parte dele. Essa dupla cidadania é também uma convocação para ser luz aonde nós estamos.
ser o farol profético que expõe a ruína existencial dessa sociedade. E ao mesmo tempo, sermos a luz que a ama suficientemente para brilhar a reconciliação através de Jesus Cristo. John Goldingay diz que não podemos alegar que a falha da nossa nação ou da igreja pertence a elas, não a nós. Nós somos parte desse povo e precisamos ser os primeiros a nos arrependermos. Ao mesmo tempo, em humildade e intenso amor, desejamos uma sociedade redimida por Cristo Jesus, assumindo o verdadeiro arrependimento que leva à fé. Por isso nós somos chamados para uma vida intencional, uma vida engajada na missão. Nós temos uma mensagem a esse mundo. Nós somos servos do Deus vivo, aquele que restaurou a humanidade de uma vez por todas. Assim, em tudo o que fazemos, precisamos ter a intenção de anunciar o Evangelho. Na vida diária, no churrasco da firma, no caminho da escola, no almoço do trabalho, assim como na celebração com os nossos irmãos, temos sempre a mesma missão: apontar o caminho para a verdadeira reconstrução. Só Jesus reconstrói vidas arruinadas. Para nós concluirmos, sejamos sempre uma igreja engajada com a missão, uma igreja que ama o seu povo e que é usada por Deus para reconstruir a sua glória. Arrependida de seus pecados, humilde e empática para com a sociedade, propagando com o nosso serviço a ação redentora de Cristo Jesus. E assim, do mesmo modo com o qual Deus usou a vida de Neemias, que Ele continue usando o seu povo, os seus servos, para ser um braço, para ser uma extensão do seu amor na sociedade. Através do respeito, da unidade e do amor, que nós possamos ser uma igreja viva, eficaz, engajada com o seu povo dentro de uma sociedade em ruínas. Deus nos abençoe.